Tirania de Aço capítulo 259 14º aniversário e semanas se passaram e, finalmente, o aniversário de Adela estava chegando, pois Berengar já havia deixado o castelo em Kufstein. Para sua surpresa, Linde foi convidado a acompanhá-lo. Ele supôs que suas duas mulheres estavam começando a se dar bem, o que era um bom sinal. Ele não tinha ideia de que a razão para isso era porque as duas mulheres haviam conspirado pelas costas para se encontrar e convencê-lo a terminar seu relacionamento recém-formado com Honoria. Como tal, ele estava de bom humor sentado em sua carruagem, o que o aproximou de Grace, com o braço em volta de sua amante, segurando-a com força. Linde estava franzindo a testa pesadamente no momento. Apesar da afeição que Berengário lhe demonstrava, havia uma pessoa indesejada nesta carruagem, e não era Henrietta. Embora a garotinha também estivesse presente, a pessoa que arruinou tão completamente o clima era ninguém menos que Honoria. Para ser franco, Berengário não confiava na moça por sua solidão. Ela era uma pirralha mimada e autoritária e, embora ele estivesse começando a tomar medidas para corrigir esse comportamento, ele finalmente decidiu levá-la com ele para o aniversário de Adela, em vez de permitir que ela causasse problemas em Kufstein enquanto ele estava ausente. Embora Honoria tivesse se desculpado por seu comportamento rude, Linde ainda estava descontente com a presença da garota. Embora ela soubesse que as intenções de Berengar para a garota eram principalmente políticas neste ponto, ela ainda estava preocupada que Berengar pudesse se apaixonar pela jovem e ingênua princesa. Assim, houve um silêncio constrangedor na carruagem enquanto Berengar e seus companheiros esperavam para chegar a Grace. Após a maior parte do dia ter passado, a caravana finalmente chegou a Grace, e eles não eram os únicos visitantes. O Conde Otto ocupou uma posição estimada no governo de Berengar. Ele fazia parte do conselho do duque e, como conde, era o governador de fato de Steiermark. Isso foi graças à sua filha, Adela, que era noiva de Berengário. No entanto, Otto fez seu nome na campanha de Berengário contra a ocupação bávara e, como tal, era muito estimado pelos outros condes. Quando Berengário e sua carruagem entraram no pátio do castelo, foram recebidos pelo Conde Otto e sua família. Berengário foi o primeiro a descer da carruagem, seguido por Linde, depois Henrietta e finalmente Honoria. Adela precisou de um olhar para saber que esta linda jovem era sua concorrente e muito provavelmente a princesa Honoria. Ava, que estava bem ciente da queixa de Adela, tinha um sorriso largo no rosto. Ela percebeu instantaneamente que a garota nutria sentimentos por Berengar pela maneira como ela olhou para ele. O Conde Otto também percebeu isso e se sentiu menosprezado. Berengar não trouxe apenas sua amante, mas outra jovem para a festa de aniversário de sua noiva. Independentemente disso, Berengar se aproximou do conde e o cumprimentou. Tio, é bom ver que você ainda está tão bem de saúde. O Conde Otto simplesmente assentiu, sem desviar o olhar da presença de Honoria. Henrietta, por outro lado, cumprimentou timidamente seu tio. Tio. A garotinha se escondeu atrás de Berengário enquanto dizia isso. Ela era tímida por natureza e, embora tivesse começado a fazer amigos, muitas vezes às custas da reputação de seu irmão, ela ainda ficava nervosa perto de pessoas desconhecidas. Afinal, o Conde Otto raramente fazia parte de sua vida. Por fim, o Conde Otto não conteve a curiosidade e fez a pergunta que lhe vinha à cabeça. Quem pode ser esta bela jovem? A isso, Berengar olhou para Honoria antes de voltar seu olhar para seu tio. Ele sorriu ao responder sua pergunta. Esta é Lady Valéria. Ela é do Império Bizantino e é uma convidada em minha corte por enquanto. Não confiei que ela se comportasse sozinha em Kufstein, então a trouxe comigo. Essa era a verdade. Mas por algum motivo, o Conde Otto esperava que houvesse mais em seu relacionamento do que isso. Quanto a Honoria, ela fez beicinho ao ouvir isso. Ela não era necessariamente uma encrenqueira, além de irritar Linde por diversão. No entanto, depois de ser ameaçada de remoção da corte de Berengar, ela interrompeu tais ações com medo de que Berengar cumprisse sua ameaça e a enviasse de volta ao Império Bizantino. Como tal, ela vinha se comportando nos últimos dias.
Honoria saudou o Conde Otto curvando-se respeitosamente. Agradeço sua hospitalidade, Conde Otto. Para isso, Otto apenas acenou com a cabeça antes de voltar sua atenção para Berengar. Bem-vindo à minha casa, Vossa Graça. Espero que a festa de aniversário da minha filha seja do seu agrado. Berengar assentiu ao ouvir isso e seguiu o Conde Otto e sua família para dentro. Ao fazer isso, ele se aproximou de sua pequena noiva e agarrou sua mão. No entanto, para isso, ela apenas o arrancou de suas mãos e fez beicinho. Ela já estava descontente por Berengário ter gostado de outra garota, mas ele teve a ousadia de trazê-la para sua festa de aniversário. Com isso, Adela se sentiu insultada. Vendo que sua noiva estava chateada, Berengário suspirou pesadamente antes de expressar os pensamentos em sua mente. Você está linda, Adela. Já faz algum tempo desde a última vez que nos vimos. Sentiu minha falta? Adela fez beicinho em silêncio, sem se preocupar em falar com Berengar. Depois de ver Lindy e Honoria agarradas ao noivo, Adela ficou bastante constrangida. Não apenas em relação à sua posição na vida de Berengário, mas também em relação à sua aparência. Embora ela ainda estivesse crescendo, ela sentia como se seu charme não combinasse com o de uma princesa exótica do Oriente como Honoria, nem combinasse com o apelo sexual de uma beleza rechonchuda como Lindy. Como tal, ela simplesmente ficou de mau humor por enquanto. Por fim, Berengar foi conduzido a seus aposentos, onde Lindy foi separada e recebeu seu quarto. Seria desrespeitoso com o Conde Otto e sua filha que Berengário tivesse relações carnais com sua amante sob o mesmo teto. Depois de um tempo, Lindy se reagrupou com Adela e abraçou a garota antes de enfiá-la em seu busto, quase sufocando a garota no processo enquanto ela acariciava os cabelos dourados de Adela. Oh, querida Adela, eu entendo como você se sente. Se precisar chorar, desabafe. Estou aqui para você. Uma aliança improvável se formou entre Lindy e Adela, que geralmente brigavam. Por enquanto, eles estavam unidos contra Honoria neste estranho trio formado em torno do homem que amavam. Como mulheres, elas naturalmente precisavam de consolo quando estavam chateadas. Assim, eles forneceram um para o outro. Adela começou a chorar enquanto tentava se livrar do grande busto de Lindy e soluçava pesadamente enquanto expressava seus pensamentos. Eu não esperava que ele trouxesse a garota aqui. Estou com tanta inveja. Para isso, Lindy suspirou enquanto tentava confortar Adela. Berengar não é uma garota, pelo menos não ainda. Ele a vê como uma ferramenta política a ser usada contra aqueles que considera seus inimigos. Por alguma razão, ele está confiante de que lutará contra a França no futuro e quer fazer isso. Tudo em seu poder para quebrar a aliança entre eles e o Império Bizantino. Além disso, agora mais do que nunca, ele precisa de um aliado poderoso e, como tal, provavelmente decretará a poligamia para casar nós três. Apesar disso, ele quer fazer de você uma imperatriz. Então isso deve mostrar o quanto ele se importa com você e sua posição como a primeira entre as futuras esposas dele. Ao ouvir isso, Adela começou a enxugar as lágrimas dos olhos enquanto fungava lentamente. Depois de se acalmar, ela questionou a legitimidade do que Lindy acabara de dizer. Sério? Adela não sabia como se sentir sobre isso. Suas preocupações sobre seu lugar como a esposa sendo tomada haviam se tornado realidade, no sentido de que Berengar pretendia se tornar um monarca polígamo, mas ela ainda mantinha a posição de sua imperatriz e primeira esposa, o que significava que Berengar ainda sentia algo por ela. Lindy acenou com a cabeça e sorriu enquanto acariciava o cabelo de Adela. A isso, Adela respondeu com um sorriso amargo ao perceber de repente. Não há como convencê-lo do contrário, não é? Ao ouvir isso, o sorriso de Lindy também se tornou amargo quando ela balançou a cabeça. Embora os dois tivessem inicialmente conspirado para pôr fim ao relacionamento de Berengário com Honoria, Lindy percebeu desde então que Berengar não seria dissuadido porque sabia que nem Lindy nem Adela estavam dispostos a deixá-lo por causa de tal questão. Assim, em vez de convencer Berengário do contrário, Lindy decidiu convencer Adela de que simplesmente não valia a pena e que Berengar ainda a considerava a primeira entre suas mulheres.
Afinal, Lindy havia conseguido o que queria em tudo isso. Um dia seria uma esposa oficial de Berengário, e isso era o suficiente para ela. Vendo o olhar no rosto de Lindy, Adela suspirou antes de se livrar do aperto de Lindy e expressar sua aceitação da situação em que se encontrava. Tudo bem. Eu aceito, mas isso não quer dizer que não vou lutar pelo carinho dele. Tirania de Aço capítulo 260, 14º aniversário. Segundo, enquanto Lindy e Adela se consolavam, Berengar se preparava para a festa que se aproximava. O presente que ele deu a Adela foi um garanhão árabe branco. Era muito caro obtê-lo, mas valeu a pena o preço. Enquanto ele se certificava de que o presente estava pronto para seu novo mestre, Honoria brincava com Heráclio, que ela havia trazido para a viagem. A poderosa águia voou para fora do pátio onde Honoria brincava, esperando que a celebração começasse. Como tal, o dia passou antes que os convidados estivessem totalmente reunidos e a noite começou a descer sobre a cidade de Graz. Ao fazê-lo, os vários nobres da Áustria reuniram-se para a celebração do aniversário da futura duquesa da Áustria. Berengar estava flanqueado por todos os lados por 3 belas mulheres enquanto permanecia no centro das atenções. Adela estava agarrada ao braço direito de Berengário, enquanto Lindy segurava o esquerdo entre os seios poderosos. Honoria estava atrás dele pendurada em seu ombro. As 3 meninas estavam muito embriagadas com as bebidas servidas na festa e, como tal, disputavam abertamente a atenção de Berengário. Embora muitos dos homens invejassem Berengar pelo amor de 3 belas jovens, ele estava tendo dificuldade em manter a compostura, tentando ao máximo não castigá-los por seu comportamento indisciplinado. Adela fez expressões de boneca quando começou a apoiar a cabeça no peito de Berengar. Seu rosto estava vermelho por causa do vinho que havia bebido e ela começou a falar devagar. Berengar, mal posso esperar pelo nosso casamento. Para isso, Berengar acariciou o cabelo dourado e sedoso da garota antes de acenar com a cabeça silenciosamente. Ele sentiu que se alguma palavra escapasse de seus lábios, ele não manteria a fachada calma que havia criado. Essas 3 garotas estavam agarradas a ele como gatos em catnip, e ele nem conseguia beber para aliviar seu desconforto. O Conde Otto apenas riu enquanto bebia com sua esposa Wanda, embora inicialmente não tivesse certeza sobre o pequeno harém de Berengário, agora sentia grande alegria ao ver o desagrado do jovem duque. Era inegável que ele não estava feliz com a maneira como as meninas estavam se comportando. Como tal, Otto apenas suspirou antes de abordar a visão curiosa. Bem, tudo o que posso dizer é que sua graça trouxe isso para si mesmo. Ele não deveria ter sido tão ganancioso. Para isso, Wanda sorriu. Ver o marido de tão bom humor com o cenário constrangedor que se apresentava era um bom sinal. Era tão incômodo que nenhum dos nobres próximos se aproximava de Berengário ou das moças e mantinha distância enquanto comentava entre si. Lindy forçou as mãos de Berengar em seus seios enquanto ela ousadamente exibia seus sentimentos. Quando ela estava embriagada, era comum que ela esquecesse as boas maneiras e agisse por impulso. Querida, senti sua falta na cama ontem à noite. Talvez hoje à noite possamos nos divertir um pouco. Berengar imediatamente retirou a mão e desviou o olhar. Ao fazê-lo, notou que Adela estava fazendo beicinho, como de costume. A garota não aguentou os comentários sugestivos de Lindy. Pode-se dizer olhando para ela que ela estava incrivelmente invejosa. Claro, o que veio a seguir chocou Berengário. Ele sentiu uma leve mordidela em seu pescoço e, quando foi abordá-lo, notou que Honoria havia cravado os dentes nele levemente por ciúme. Mesmo sendo inofensivo, Berengário não toleraria tal ação violenta e, como tal, ele rapidamente empurrou Honoria para longe dele e deu um tapa no nariz dela. Comporte-se, mocinha, ou juro por Deus que vou arrastá-la pessoalmente de volta para Kufstein e colocá-la no primeiro barco de volta ao Império. Ao ver Honoria tão ferozmente repreendida, as outras 2 raparigas começaram a rir-se da sua desgraça, e Berengário sentiu-se degradado. Embora ele não estivesse nem um pouco envergonhado, desde então ele se acostumou com tais grandes reuniões sociais e estava acostumado com a forma como as pessoas olhavam para ele. Honoria, é claro,
Começou a fazer beicinho, e seu rosto adorável ao fazê-lo fez com que muitos jovens na plateia cerrassem os punhos de inveja. As 3 mulheres mais bonitas da sala estavam todas agarradas a um homem, demonstrando abertamente sua afeição por ele. Era o suficiente para enlouquecer qualquer homem são, mas Berengar reagiu calmamente a isso antes de decidir que estava farto das garotas e de suas ações. Assim, ele bateu o copo antes de fazer um anúncio. Tenho um anúncio a fazer, embora quisesse que fosse mais tarde. Imaginei que agora é um momento tão bom quanto qualquer outro. Mostrarei o esplêndido presente que ganhei de minha futura esposa em seu aniversário de 14 anos. Depois de dizer isso, os servos deixaram a sala antes de retornar logo enquanto conduziam um sólido garanhão árabe branco pelas rédeas. Sua cela era feita do mais fino couro preto e o cobertor da mais fina seda. Os componentes metálicos eram feitos de ouro e contrastavam perfeitamente com o pelo branco da poderosa besta. Ao ver isso, Adela quase perdeu o controle do copo de cristal em sua mão fornecido por Berengar. No entanto, ela manteve um aperto firme e apenas cobriu a boca aberta com a mão livre. Depois de fazer isso, ela correu até o cavalo e começou a acariciá-lo enquanto olhava profundamente em seus olhos escuros. No momento em que o cavaleiro e o cavalo se encontraram, eles souberam que o destino os uniu. Como tal, Adela abraçou o cavalo antes de decidir um nome para ele. Vou chamá-la de Segfred, depois do matador de dragões. Ao ouvir isso, Berengário sorriu. Adela parecia ter uma convenção de nomenclatura semelhante a ele. Depois de brincar um pouco com o cavalo, Adela pulou nos braços de Berengário e deu-lhe um beijo na boca em sinal de gratidão. Obrigado, Berengário, eu o amo. Berengar apenas bebeu um gole do copo de vinho que havia conseguido enquanto Adela brincava com seu cavalo e sorriu antes de fazer uma piada. Espero que não tanto quanto eu, certo? Em resposta a isso, Adela apenas sorriu e ficou em silêncio. Em seguida, o cavalo foi conduzido para fora do salão principal e de volta aos estábulos, onde descansaria a partir de então. Berengário, por outro lado, começou a conversar com a Lindy enquanto os outros presentes eram trazidos. Adela revelou seu conteúdo como uma criança no Natal e agradeceu a todos pelo apoio. No entanto, nada triunfou o poderoso garanhão do leste que Berengário havia adquirido para sua pequena noiva. Depois de abrir os presentes, Adela deu um jeito de fugir com Berengário para a sacada, onde os dois começaram a conversar a sós. Berengar suspirou pesadamente enquanto bebia de seu copo, esperando que Adela fizesse a pergunta em sua mente. Depois de mais alguns goles de vinho, Adela finalmente conseguiu criar coragem para perguntar ao futuro marido sobre suas preocupações. Você ama ela? Para isso, Berengário fez uma observação sarcástica. Qual deles? Adela começou a fazer beicinho mais uma vez porque Berengar estava sendo propositalmente obtuso. Ela não queria fazer a pergunta diretamente. No entanto, Berengário obrigou a dizê-lo. Honria. Quando Berengário ouviu isso, quase cuspiu a bebida. No entanto, ele conseguiu sufocá-lo e recuperou a compostura antes de responder a Adela. Lindy disse a você, não é? Levou apenas um momento para Berengar descobrir que Lindy era responsável por Adela saber a verdade por trás da identidade de Honoria. Como tal, ele abaixou o copo e olhou para a lua cheia no céu acima antes de responder honestamente. No momento, não, pelo menos não de forma severa. Admito que a acho atraente, e às vezes ela pode ser charmosa. Isso é quando ela não está agindo como uma criança mimada. O importante é que ela já começou a se apaixonar por mim. Não tenho intenção de apressar um relacionamento com nossa princesinha fugitiva. Vou levar as coisas devagar e construir um relacionamento com ela passo a passo. Afinal, ela tem um papel a desempenhar em minhas grandes ambições. Se ela encontra o caminho para o meu coração como algo mais do que uma fantasia passageira, depende de seus esforços para melhorar a si mesma. Independentemente de como me sinto sobre ela, isso não muda o que tenho que fazer. Uma aliança com o Império é muito valiosa para desistir de sentimentos pessoais ou a falta deles. Enquanto ouvia isso,
Adela suspirou antes de agarrar a mão de Berengário e segurá-la com firmeza. Depois de fazer isso, ela o olhou nos olhos com um olhar solene antes de anunciar as palavras que tinha em seu coração. Mesmo se você se tornar um canalha polígamo, eu vou apoiá-lo até o fim. Apenas me prometa que serei sua primeira esposa e que você nunca vai me deixar. Vendo o olhar sincero que Adela lhe lançava, Berengário agarrou-a e arrastou-a para os seus braços antes de enxugar uma lágrima dos seus olhos. Ao fazê-lo, sussurrou no ouvido de Adela: "Juro pela minha vida que nunca vou te deixar." Com isso dito, Berengar beijou a garota nos lábios antes de soltá-la. Depois de fazer isso, ergueu a taça de vinho e bebeu o restante. O resto da noite foi gasto em comemoração, e Berengário partiria para seu território no dia seguinte, depois que todo o trabalho de um duque nunca tivesse terminado. Tirania de Aço capítulo 261 A guerra na Boêmia começa. 3 meses se passaram desde o 14º aniversário de Adela, enquanto Berengar estava em Kufstein supervisionando a reconstrução da Áustria após a devastação causada pela ocupação bávara. A guerra pela Boêmia finalmente havia começado. Depois de meses sendo abastecidos e treinados pela Áustria e seu poderio industrial, as forças hussitas começaram seu ataque à coroa da Boêmia, que rejeitou fervorosamente suas exigências. Atualmente, os hussitas estavam divididos entre duas grandes facções, os moderados e os radicais. Durante a vida passada de Berengário, os moderados traíram os radicais e acabaram com as guerras hussitas, levando a Igreja Católica à vitória. Nesta linha do tempo, Berengar não tinha a intenção de fornecer os moderados ou enviar conselheiros para eles. Um hussita boêmia seria um aliado decente para se ter no bolso de trás. Assim, Berengar pretendia ajudá-los de qualquer maneira que pudesse, exceto uma intervenção militar em grande escala. Isto é, a menos que fosse absolutamente necessário. Eckhard e um grupo de oficiais de Berengar estavam ao lado da subfacção dos radicais conhecida como Cachiparians. Os Cachiparianos não existiam na vida anterior de Berengar. Ainda assim, nesta linha do tempo, eles se tornaram uma força poderosa com a ajuda de Berengar e já haviam vencido um total de 3 batalhas desde o início da guerra. O líder da seita Cachiparian era um nobre chamado Alexei Cachipar. O homem era jovem, alguns anos mais velho que Berengário, mas não muitos. Ele também era bonito e carismático, e foram essas qualidades que o ajudaram a ganhar o favor de tantos outros nobres e cavaleiros para apoiar sua causa. Atualmente, o homem estava vestido com um conjunto completo de armadura de placas, com a bandeira cachipariana pendurada sobre seu torso na forma de um tabardo. Ele apontava para um mapa estendido sobre a mesa. Pequenas figuras estavam no local para representar os vários exércitos do conflito em curso. Eckhard estava por perto. Ele estava vestido com um conjunto de brigandino e armadura de placas. A razão para isso era simples. Para evitar uma crise diplomática, Berengar assumiu abertamente uma posição neutra nas guerras hussitas, devido ao quão perceptíveis eram as armas e armaduras de sua nação. Seria imprudente para seus conselheiros militares andar por aí com o equipamento do grande exército da Áustria. Assim, eles usavam o traje oferecido aos soldados hussitas comuns. Apenas os oficiais dos exércitos que eles apoiavam sabiam que esses homens eram um meio de apoio austríaco. Enquanto Alexei falava sobre o seu plano de batalha, Eckhard observava lentamente enquanto coçava sua barba grisalha. Usaremos nossos fortes de vagões para bloquear a passagem das tropas católicas neste vale estreito. Enquanto eles marcham sobre nossos artilheiros protegidos dentro dos vagões, nossos canhões farão chover o fogo sobre eles de cima. Uma parede de lança protegerá os fortes das carroças. Uma vez que o inimigo tenha engajado nossa linha defensiva, nós os cercaremos com nossa cavalaria e os enfrentaremos de ambos os lados, garantindo nossa vitória. Embora os hussitas tivessem sido vitoriosos até agora, a realidade era que Berengar pretendia que essa guerra durasse anos. A razão para isso foi dupla. Para começar, o conflito na Boêmia desviou a atenção da Igreja da Áustria, ganhando tempo para Berengar não apenas expandir seu grande exército,
mas também estabelecer uma grande marinha. Em segundo lugar, quanto mais os hussitas lutassem, mais eles ficariam em dívida com Berengário. Quando a guerra finalmente acabou, Berengar queria que os hussitas ficassem tão endividados com ele que seriam forçados a ceder a Sudetenland à Áustria como pagamento. Assim, Eckart não deu nenhum conselho ao plano atual, pois era bom o suficiente para garantir a vitória contra os exércitos católicos. Em vez disso, ele apenas observou o mapa da Boêmia, que havia sido dividido em territórios controlados pelos hussitas e regiões ocupadas pelos católicos. A Sudetenland estava sob controle hussita. A razão para isso era bastante simples. Essas terras eram predominantemente alemãs em termos linguísticos, étnicos e culturais. Por serem tão próximos da Áustria e serem alemães, eles foram influenciados pela reforma alemã iniciada por Berengar e Ludolf. Assim, quando a guerra estourou, eles imediatamente deram seu apoio às facções hussitas, já que os hussitas eram em muitos aspectos semelhantes aos ensinamentos da reforma alemã. Quanto ao resto das terras da Boêmia, elas ainda estavam em grande parte sob o controle da coroa da Boêmia e de seus partidários católicos. Percebendo que Ludolf estava observando silenciosamente o mapa, Alecher rapidamente expressou suas preocupações ao marechal de campo austríaco. Marechal von Austadt, o que você acha da estratégia como foi apresentada? Diante disso, Ricardo olhou em volta para os vários cavaleiros e nobres hussitas que haviam se reunido e deu um aceno de aprovação. Deve funcionar muito bem. Não tenho nada a acrescentar no momento. Embora Ricardo e seus oficiais tivessem ajudado no treinamento, tática e estratégia, ultimamente eles haviam assumido um papel mais secundário e permitido que os hussitas prosseguissem por conta própria. Alecher pensou que isso significava que logo não seriam mais necessários. Ele não tinha como saber que fazia parte do plano de Berengário estender o conflito. Como tal, o jovem comandante sorriu e acenou com a cabeça. Ouvir a aprovação do plano por Eckart trouxe-lhe grande alegria. Se Eckart foi nomeado o mais alto comandante das forças de Berengário, então Alecher já acreditava que ele deveria ser um homem capaz e, portanto, valorizava muito a opinião do homem. Depois de observar o mapa por um tempo, Eckart finalmente localizou uma área que os hussitas provavelmente perderiam e, como tal, ele foi até o mapa e apontou o dedo para o local. Se o inimigo puder mover-se livremente nesta região, ele conquistará as terras dos Taboritas. É necessário enviar reforços para proteger a região. Sugiro enviar um contingente de 2.500 homens para ajudar nossos aliados. Ao ouvir isso, Alecher acenou com a cabeça em concordância. Perder terreno nesta fase da guerra seria prejudicial para a causa. Ele moveu duas figuras que representavam 2.500 homens para a região que Eckart havia apontado. Isso deixou um número finito de homens que os cachiparianos poderiam colocar para vencer a batalha que se aproximava, mas mesmo assim o comandante estava confiante em sua capacidade de alcançar a vitória. Como tal, Alecher pediu a opinião dos homens reunidos em sua reunião de estratégia. Alguém mais tem alguma sugestão? Após vários momentos de silêncio, Alecher suspirou antes de dar seu comando. Demitido. Com isso, todos começaram a sair da tenda de comando. Quando Eckart partiu, Alecher o chamou. Se não se importa, Marechal, gostaria de falar com você em particular. Ao ouvir isso, Eckart parou antes de se virar e encarar o jovem comandante com uma expressão severa nos lábios. Depois de olhar para o comandante por alguns momentos, ele fez a pergunta em sua mente. Em que posso ajudá-lo, comandante? Alecher serviu 2 cálices de vinho antes de responder. Ele entregou um deles para Eckart antes de tomar um gole de sua taça. Você poderia retransmitir meu pedido de mais apoio material de sua graça, Duque Berengar von Kufstein. Se quisermos vencer esta guerra, precisaremos de mais canhões de mão e armaduras do que os que estão atualmente em campo. Ao ouvir isso, Eckart sorriu levemente antes de acenar com a cabeça. Claro, tenho certeza de que sua graça não terá problemas para transportar mais suprimentos para as terras cachiparianas. Enviarei uma carta para ele com pressa. Posso ajudá-lo em mais alguma coisa?
Alexei mais uma vez bebeu de seu cálice antes de responder a pergunta de Eckhart. Uma opinião seria bom. Ao ouvir isso, Eckhart decidiu participar do vinho e tomou um pequeno gole antes de responder. Em que exatamente? Um olhar solene encheu os olhos de Alexei enquanto lhe falava os pensamentos em sua mente. Quais são nossas chances de vencer esta guerra? Eckhart ponderou por alguns momentos antes de expressar sua opinião sobre o assunto. Com o apoio de Grace e Berengar, 75% provavelmente será um conflito longo e brutal. Sem esse apoio, suas chances são significativamente menores. Se necessário, Berengar provavelmente intervirá na guerra com seu próprio exército, estabelecendo um estado amigável em sua fronteira oriental. É crítica para a estabilidade a longo prazo. No entanto, ele só faria isso se você e seus aliados caíssem em um estado de colapso total. Portanto, não contaria com apoio militar aberto tão cedo. Você pode ficar tranquilo sabendo que é muito provável que vença esta guerra com a ajuda de nossos consultores e os suprimentos que fornecemos a você. Meu conselho é ser paciente. Guerras não são vencidas da noite para o dia. Alexei refletiu sobre isso significativamente e finalmente decidiu que precisaria de mais algum tempo para considerar seu futuro. Assim, ele dispensou Eckhart com uma única declaração. Agradeço seu conselho. Você pode ir agora. Depois de ouvir isso, Eckhart saudou o homem antes de sair de sua tenda. Ele ainda tinha muito o que fazer, e o pedido de mais apoio da Áustria estava no topo de sua lista. Como tal, ele escreveu uma carta a Berengar em nome dos caxiparianos pedindo ajuda material adicional. Esta seria apenas uma das muitas vezes em que os hussitas vieram implorar a Berengar por mais apoio em sua guerra. A cada carregamento de armas que Berengar lhes dava, eles ficavam em dívida com a Áustria e, ao fazê-lo, caíam ainda mais na armadilha de Berengar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.